Como é difícil educar hoje em dia. Talvez não tenha existido uma geração na história da humanidade inteira, em milênios, milhares e milhares de anos, talvez esta geração, a nossa geração, seja a geração que está vivendo a maior dificuldade na educação dos filhos. Por quê? Porque nós deixamos os nossos filhos nas mãos de outros educadores. A internet, as companhias, a escola, a televisão, os meios de comunicação social. Cada vez mais os pais parecem que estão sendo arrastados para compromissos fora da família. E os filhos são educados por outros. E mesmo o pai e a mãe que queira educar o seu filho, se encontra de uma grande dificuldade. Imaginemos que um pai e uma mãe, ou um pai e uma mãe resolva dizer, olha, quem vai trabalhar para sustentar a família é o pai, por exemplo. Ou então, quem vai trabalhar para sustentar a família é a mãe. E o outro vai ficar em casa educando os filhos, ou o pai ou a mãe. Vamos supor esse cenário ideal em que um pai ou uma mãe em tempo pleno esteja em casa para educar os seus filhos. Pois bem, mesmo diante desse cenário ideal, conheço casais que vivem essa situação, é muito difícil educar os filhos porque os filhos são arrastados pelos exemplos dos colegas. Todo mundo faz, o filho começa a querer também o direito de fazer. O filho cristão, a filha cristã, a filha e o filho de um casal cristão não querem ser diferentes. E, no entanto, nós estamos numa sociedade que já não é mais cristã. Esse é o primeiro passo que nós temos que compreender. Se os pais querem educar os seus filhos, o primeiro passo que eles devem dar é a compreensão de que eles devem educar os seus filhos para uma vida, uma série de valores, uma visão de mundo que não é a visão do mundo que está aí. E isso faz com que a gente esteja nadando contra a correnteza. É uma dificuldade muito grande. Então, vamos refletir sobre isso nesses dias. E eu não quero aqui, é evidente, nesta homilia de missa de abertura, dar todas as respostas. Eu gostaria de refletir sobre o tema desse nosso acampamento a partir da luz do Evangelho de hoje. Então, vamos ver o que é que o Evangelho de hoje, esta cura do paralítico, tem para dizer a nós, como pais de família, como educadores. Bom, essa semana eu participei de uma missa, eu concelebrei a missa, e o comentarista da missa onde eu estava, o comentarista disse assim, introduzindo as leituras: a vida, nós recebemos esta vida e esta vida é o dom maior que Deus poderia nos dar. Essa frase. Esta vida é o dom maior que Deus poderia nos dar. Parece correta essa frase. E, no entanto, esta frase é terrivelmente perigosa. Por quê? Porque esta vida não é o dom maior que Deus poderia nos dar. Esta vida é um dom, sem dúvida alguma. Vejam, a vida, a nossa vida, a vida humana, a vida aqui na terra é um dom, mas não é o dom maior. Vejam que Satanás, quando ele mente e quer nos levar ao erro, quando ele quer nos levar para o caminho do erro, ele nunca diz uma mentira completa. Porque é evidente que a mentira completa ninguém acredita, não é verdade? Eu até costumo brincar assim: quando a mentira é muito grande, não é pecado, porque é besta de quem acredita, né? Quando a mentira é muito grande,
Ninguém acredita. Eu cheguei agora à tarde, agora à noite já, cheguei aqui na sacristia, preparando para a missa. Aí eu coloquei a casula. Aí eu olhei para os seminaristas que estavam lá na sacristia e reclamei, dizendo que eles tinham assanhado o meu cabelo, que eu tinha passado horas penteando o meu cabelo para vir celebrar a missa, e agora eu coloquei a casula e eles assanharam o meu cabelo. Quer dizer, isso é uma mentira tão grande que é evidente, qualquer um sabe que eu estou brincando, não é verdade? Quem que vai cair numa mentira dessas? Todo mundo sabe que é brincadeira, todo mundo sabe que é uma gozação. Bom, a mesma coisa, Satanás, quando ele mente, ele nunca diz uma mentira completa. Ele sempre diz uma verdade. E tem alguma coisa que ele acrescenta, que é a pegadinha, não é? É o anzol escondido dentro da isca. Ele põe uma isca. A isca, ela tem toda a aparência de alimento nutritivo. E, no entanto, dentro da isca existe um anzol que está lá para tirar a nossa vida. Muito bem. Eis aí a mentira. Esta vida é o dom maior de Deus para nós. Meus irmãos, sabe quem é que pode acreditar nesta frase? Quem for materialista. Quem é que pode acreditar que a vida aqui na terra é o dom maior? Só pode acreditar que a vida aqui na terra é o dom maior quem acha que essa vida aqui é tudo, e que depois dessa vida não tem outra vida melhor. Meus irmãos, nós cristãos cremos que nós estamos neste mundo de passagem, e esta vida, ela é um dom, é verdade, um dom maravilhoso, é verdade. Nós precisamos lutar pela vida. A campanha da fraternidade da Igreja Católica no Brasil este ano foi eu acho que o ano mudou e eu não notei, né? O ano passado, em 2008, a campanha da fraternidade no ano passado foi a respeito do tema da vida. E a igreja precisa lutar pela vida, é verdade. Nós estamos numa sociedade, por exemplo, em que o aborto é cometido assim, basta uma menina engravidar, né? Uma gravidez indesejada, que já se procura o aborto como solução. A igreja é contra o aborto e todos nós devemos ser contra o aborto e somos contra o aborto. E a vida é um dom de Deus que nós não podemos tirar. Nós não somos senhores da vida. Nós não podemos decidir quem vai viver e quem vai morrer. Isso é dom de Deus, a vida é dom de Deus e nós precisamos respeitá-la. A família, ela é realmente um santuário da vida. O útero da mãe é um santuário da vida, onde as crianças precisam ser preservadas, e esta vida é um dom extraordinário de Deus. Tendo dito isto, nós temos que dar um outro passo, que é o passo seguinte de reconhecer que esta vida não é o dom maior. É dom, mas não é o dom maior. Por quê? Porque de nada adianta, gente, nós olharmos para esta vida e não olharmos para a vida futura. Nós estamos de passagem neste mundo, nós estamos aqui, gente, para preparar o nosso céu. Preparar o nosso céu é isto. Esta é a razão de ser desta vida, esta é a razão de ser da igreja, esta é a razão de ser da Canção Nova. Essa semana eu pregava para os seminaristas que estavam lá reunidos em Salvador, na Bahia, no Renascem, Retiro Nacional dos Seminaristas da Renovação Carismática. E eu recordava os seminaristas que nós, como padres, muitas vezes nos esquecemos de por que é que nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma igreja aqui na terra. A finalidade da igreja não é construir igrejas.
não é organizar paróquias. A finalidade da igreja não é organizar eventos, recolher dízimo. A finalidade da igreja não é nem sequer conseguir congregar o número maior de fiéis possível, não. A finalidade da igreja é levar as pessoas para o céu. Se a igreja não serve para levar as pessoas para os céus, a igreja não serve para nada, gente. Se uma paróquia serve para alguma coisa, ela serve para levar as pessoas para o céu. Se não, pode fechar, pode baixar a porta, esquece, vai fazer outra coisa. Eu falava para os seminaristas: vão vender cachorro quente, que vocês fazem melhor do que ser padre e não levar as pessoas para o céu. Para ser padre tem que levar as pessoas para Deus, levar as pessoas para o céu, porque nós estamos nesta vida para ir para o céu, nós estamos na igreja para fazer parte da igreja celeste, que é a mesma igreja de Cristo. Nós entramos na igreja aqui na terra para ser igreja definitiva no céu. Agora o que é que acontece? O que acontece é que às vezes a gente perde a noção do que é ser igreja. Vocês vejam, por exemplo, eu sou reitor do seminário de Cuiabá, mas eu também ajudo numa paróquia no interior chamada Barão de Melgaço. Paróquia Nossa Senhora das Dores, na cidade de Barão de Melgaço, fica no Pantanal Mato Grossense. É uma beleza, uma paróquia belíssima. Não é? Eu faço turismo ecológico todas as vezes que vou atender a paróquia, no meio do Pantanal, vendo jacarés, né? E é muito bom, muito bonito mesmo. Acontece que essa igreja, a paróquia é bastante antiga e a igrejinha é pequenina. Dentro da igreja, com comodidade, cabem umas 80 pessoas somente. Depois disso começa a ficar sufocante lá dentro. Então nós estamos construindo uma igreja nova. Estamos fazendo um esforço imenso para pagar o terreno para construir a igreja. Compramos um terreno bonito na beira do rio, que é o centro da cidade, é na beira do rio. Vamos construir. Estamos lá. O terreno vai custar R$80 mil. Só o terreno, porque é no centro da cidade. Aí uma pessoa chegou e disse: padre, o pessoal de Barão gosta de festa. O senhor faça festa, viu? O senhor faça festa, venda cerveja bastante, não é? Faça festa e o senhor vai ver que o senhor vai arrecadar bastante dinheiro. Eu disse: olha, eu não vou fazer isso nunca, porque a finalidade da igreja nessa terra não é construir igrejas. A finalidade da igreja aqui na terra é levar as pessoas para o céu. Do que adianta eu construir uma igreja de ouro e as pessoas se perderem no alcoolismo? Do que adianta eu dizer para as pessoas: venham, gastem seu dinheiro na festa, e eu destruir as famílias, porque eu sei o sofrimento das famílias com o alcoolismo lá na minha paróquia. Sofrimento imenso. Então, gente, a finalidade da igreja é levar as pessoas para o céu, porque se a finalidade da igreja fosse só fazer dinheiro, não tem problema, eu entrava no tráfico de drogas. Não tem negócio que dá mais dinheiro do que o tráfico de drogas. Eu entro no tráfico de drogas, ganho dinheirão, eu construo uma igreja de ouro. Mas não é essa a finalidade. A finalidade da igreja, se a igreja presta para alguma coisa, gente, a igreja presta para levar as pessoas para o céu. O resto é babado, o resto é enfeite, o resto é adereço, o resto é detalhe. Se a canção nova presta para alguma coisa, a canção nova presta para levar as pessoas para o céu. Senão pode acabar com a televisão, pode fechar a rádio, pode acabar com a internet. É essa a finalidade. A finalidade da canção nova não é ser canção nova e manter a canção nova no ar, né? Porque se fosse assim, gente, para ganhar, se o negócio é ganhar dinheiro, vamos colocar filme pornográfico no ar, vai ter gente que paga e ganha dinheiro, é ou não é?
A finalidade não é ganhar dinheiro. A finalidade é levar as pessoas para o céu. Isso é muito importante. Agora, se isto é verdade com relação à igreja, com relação às nossas vidas, isso também é verdade com relação às nossas famílias. O ano passado, muitos de vocês acompanharam um drama que aconteceu na comunidade Canção Nova, lá na casa de Cuiabá. Em Cuiabá tem uma comunidade da Canção Nova, lá nós temos um rincão, lá nós temos televisão, temos rádio, graças a Deus. E aconteceu um drama tremendo, não é? Que um filho de um casal da Canção Nova, com 4 anos de idade, o pequeno Gabriel, um dia entrou no hospital, 2 dias depois estava morto. Câncer fulminante no cérebro, 4 anos de idade, coitadinho. Agora vejam só, gente. Um casal consagrado da Canção Nova, que deu a vida deles toda para Deus. O filho, uma gracinha de criança, devoto, piedoso, gostava de rezar, tinha assistido os filmes de Marcelino Põe Vinho, tinha assistido Santa Maria Gorete, estava pronto para Deus. 4 anos de idade, Deus o chamou. E na missa de corpo presente, eu disse para os pais do Gabriel, Emerson e Angélica, eu disse: olha, vocês alcançaram o sonho maior de um pai e de uma mãe cristãos. Vocês conduziram seu filho pela mão até a porta do céu. Esse é o sonho de um pai e de uma mãe. De nada adiantaria, eu disse para a Angélica, você entrar feliz da vida no dia do matrimônio do seu filho, de braço dado com ele, e ele depois se perder e ir para o inferno. De nada adiantaria, disse Emerson, você ver seu filho prostrado na ladainha, sendo ordenado sacerdote, e depois ele ir para o inferno. De nada adiantaria você dar para ele as melhores faculdades, a melhor educação, as melhores coisas, e você não prepará-lo para o céu. Esta é a realidade. É para isto que nós educamos os nossos filhos, e é para isso que nós sonhamos, e nós estamos nesse mundo. Para que é que você se casou, meu irmão? Casar, para que é que você casou? A gente casa, sabe para quê? Para ter uma companheira, para ter um companheiro que nos acompanha nesta caminhada na direção do céu. Nós somos companheiros de céu. Nós somos companheiros de céu, estamos nesse mundo preparando o nosso céu. Então, se nós queremos educar os nossos filhos, temos que educá-los para o céu. Agora, eu disse para você que eu ia falar do Evangelho, né? Você está esperando até agora, né? O padre começou a falar de uma série de coisas, e o Evangelho? O que tem a ver com isso que ele está dizendo? Tem tudo a ver. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus estava em casa. Primeiro, que casa que é essa? É a casa de São Pedro. São Pedro morava em Cafarnaum. E Jesus, quando começou o ministério dele, adotou a casa de São Pedro como a base de operação dele. Jesus curou a sogra de Pedro e começou a morar ali na casa com ele, em Cafarnaum. Então, que bonito pensarmos, em primeiro lugar, não é, que Jesus faz parte da casa, da família de Pedro. Isso quer dizer que Jesus é convidado, você deve convidar Jesus a fazer parte da sua família também, a estar na sua família. Mas o Evangelho diz assim, que havia um homem paralítico. E esse homem paralítico, era tanta gente ao redor da casa, que eles abriram o teto da casa e desceram o paralítico pelo teto.
E quando viu a fé deles, Jesus olhou para o paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vejam, gente, nossa tendência é pensar que esta vida é o dom maior. Qualquer um de nós teria dito: levanta-te e anda. Esta vida, a vida física, a vida material. Jesus, no entanto, sabe que o bem maior não é esta vida. O bem maior não é a saúde do corpo, o bem maior é a saúde da alma. Você pode ser um grande atleta com a alma danada ao inferno. Você pode ser uma pessoa bonita, saudável, mas condenado ao fogo eterno por causa de sua maldade, sua falta de fé, sua falta de abertura para o amor. Nós viemos a este mundo para crer em nosso Senhor Jesus Cristo, esperar que Ele nos dê a salvação eterna e amá-lo com todo o nosso coração. É para isso que nós viemos a este mundo, para preparar o nosso céu. Nós viemos ao mundo para preparar o céu. Portanto, nós estamos tão acostumados a esta mentira satânica de achar que esta vida é o bem maior, que nós terminamos transformando a igreja, a nossa vida espiritual, em fonte de bens físicos, materiais, mundanos, temporais, aqui e agora. Você vai à igreja, vai ao grupo de oração, porque eu estou doente, não é? Eu preciso ser curado. E você vai atrás da cura física para esta vida. Quando você chega lá, Jesus oferece para você um bem maior, que a cura espiritual. Entenda isso. Entenda que na nossa mentalidade mundana, na nossa falta de fé, Jesus olha para aquele paralítico e diz: teus pecados estão perdoados. Na nossa mentalidade mundana, qual é a nossa tendência a dizer? Mas só isso? Só isso que ele vai fazer? Teus pecados estão perdoados? Só isso? Mas não vai levantar? Porque na nossa mentalidade mundana, é mais importante, é maior a saúde física do que o perdão dos pecados. Mas, gente, quando você vai ao confessionário e o sacerdote ergue a sua mão e diz, e é Jesus ali quem diz na boca do sacerdote: quem é este eu? Este eu é Jesus no Padre. Eu te absolvo dos teus pecados. Gente, quando um padre pronuncia esta palavra, ele está realizando um milagre e está nos dando um dom muito maior do que levantar um aleijado de uma cadeira de rodas. Muito maior. Agora a pergunta é: nós cremos? Nós cremos nisto? Nós cremos que o bem maior é a salvação eterna de nossas almas? Então, gente, vamos começar a viver como quem crê. Diante da morte, é evidente que todos nós sofremos. Eu falei da morte do pequeno Gabriel, de 4 anos de idade. Quem que não sente o seu coração rasgar ao meio quando ouve uma coisa dessas? Lá em Cuiabá, alguns dias atrás, nós vivemos também um drama. 2 irmãs da congregação das Irmãs Agostinianas, servas de Jesus e de Maria, junto com a mãe de uma outra irmã, ou seja, essas 3 mulheres, não é? 2 irmãs e uma mãe, elas morreram no acidente lá em Cuiabá. Mas vejam, quando a gente recebe a notícia
de um falecimento desse inesperado. 2 irmãs jovens, não tinham ainda nem voto perpétuo, jovens, de 20 e poucos anos de idade, na flor da juventude. A mãe de uma irmã falecer assim num desastre, num acidente de estrada. Quando a gente ouve uma notícia dessa, a gente diz: meu Deus. Mas quando eu recebi a notícia, e eu telefonei para a irmã Jaci, foi a mãe dela que faleceu, né? Telefonei para a irmã Jaci, falei para a irmã Jaci, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A sua mãe veio a esse mundo para ir para o céu. Ela não veio a esse mundo para 10 mil coisas. Ela veio para vir para o céu e para levar outras pessoas para o céu. Essa é a finalidade de nossa vida aqui. Vamos pedir a Deus a consolação, o Espírito Santo Consolador, Paráclito, que venha no nosso coração, mas vamos crer que nós estamos aqui de passagem. E eu tenho certeza, a irmã Jaci é uma mulher de fé, não é? Ela ama muito a renovação carismática, uma mulher de muita fé, e eu tenho certeza que ela está vivendo tudo isso nessa grande fé. Mas a pergunta é: todos nós somos assim? Entende? Nós estamos preparados para isso? Estamos preparados para enxergar e para ver que realmente essa vida é transitória, é passageira, que o bem maior é a vida do céu? Meus irmãos, nós estamos iniciando um acampamento para as famílias. Educar os seus filhos. Nós todos pensamos: como educar meu filho para que ele tenha sucesso na vida? Eu quero fazer esse acampamento para tentar enxergar juntos o que fazer para ensinar os nossos filhos a ter sucesso na vida do céu. Na vida do céu, gente. Essa é a vida que importa. Não quer dizer que esta vida aqui na terra não seja importante, ela é importante. Jesus, depois que ele perdoou os pecados do paralítico, ele também disse: levanta-te e anda. Entende? Jesus não desprezou esta vida, mas ele colocou as coisas numa hierarquia. As coisas têm uma hierarquia, as coisas têm uma hierarquia de valor. Existem coisas mais importantes e coisas menos importantes. E a salvação eterna de nossas almas é mais importante do que esta vida. O Salmo nos diz: vosso amor vale mais do que a vida, e por isso os meus lábios vos louvam. A vida eterna e a salvação eterna de nossos filhos é mais importante do que qualquer outra coisa, do que o sucesso de carreira que eles possam ter, ou do que a saúde física que eles possam conservar. Eu não estou desprezando a saúde física, porque ela é um dom de Deus. Eu não estou desprezando a realização profissional, porque também isso é um dom e um chamado de Deus. Mas eu estou dizendo que não é o bem maior. É um bem, mas é um bem menor. A igreja, na sua sabedoria, ela nos ensina que existe uma hierarquia de valores. E vocês sabem que onde existe amor, existe temor. Sabia disso? É verdade. Onde existe amor, existe também medo. Por quê? Porque quando você ama, você também tem medo de perder aquilo que você ama. Não é verdade? Onde existe amor, existe medo. Agora veja, se o nosso amor é um amor sadio, nós vamos ter um medo sadio. Existem medos sadios. Por exemplo, o temor de Deus é um medo sadio. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não estou dizendo que eu faça isso, tá? Isso é um exemplo. Eu infelizmente olho para o meu coração e vejo que eu ainda não amo Deus sobre todas as coisas, porque eu preciso de conversão diária, a cada minuto,
Cada vez que eu peco, eu estou mostrando que eu ainda não amo a Deus sobre todas as coisas. Cada vez que eu caio, eu estou mostrando que eu ainda não amo a Deus sobre todas as coisas. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, mas ainda não consigo chegar lá. Muito bem, vamos voltar ao exemplo. Suponhamos, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, gente, qual é o meu maior medo? É de perder Deus. É de perder a minha amizade com Deus. E isto chama-se temor de Deus. O temor de Deus é o medo de perder a amizade com Deus, medo de perder o estado de graça. E todos nós temos amor a Deus, amém? O nosso amor ainda não é perfeito, mas nós já amamos a Deus. Que esse amor cresça e tome conta até que a gente ame Deus sobre todas as coisas. Mas nós já amamos Deus, amém? Então nós temos temor de Deus, ou seja, eu tenho medo de perder aquilo que eu amo. Mas assim como existe um amor ordenado, que gera um temor que é muito bom, que é ordenado, que é virtuoso, existe também um amor desordenado. E todo amor desordenado gera um medo desordenado. Por exemplo, o medo da morte. O medo da morte é uma coisa boa até um certo ponto. Você ama esta vida? Amém? Eu também amo essa vida. Essa vida é dom de Deus. Agora veja, o que é que nós devemos amar mais? Esta vida ou a vida eterna? A vida eterna. Então, o medo maior tem que ser o medo de perder a vida eterna e não o medo de perder essa vida. Então, é possível ter medo de perder esta vida? É possível. Por quê? Existe um amor a esta vida que é ordenado, que é querido por Deus. Deus quer que você ame essa vida, amém? Mas Deus quer que você ame essa vida sobre todas as coisas? Não. Agora, quando a gente ama esta vida sobre todas as coisas, como se ela fosse o bem maior, o medo da morte é o medo maior. Então, a gente vê que é um medo desordenado, está fora de lugar. É possível ter medo da morte? Sim. Um cristão tem medo da morte? Tem. Por quê? Vejam o que eu ensinei para vocês. Onde existe um amor, existe um medo. Se eu amo esta vida, eu devo ter medo de perdê-la. Só que, ao mesmo tempo, o amor a esta vida não pode ser o amor maior. Por isso, o temor de perder essa vida não pode ser o temor maior. Os mártires, por exemplo, eles não têm medo de perder esta vida, com medo de perder Deus. As pessoas chegam e dizem: negue Jesus, e eles corajosamente dizem: não nego. E sem medo de perder esta vida, eles têm medo de perder a Jesus. Então vejam que existe uma ordem nos temores, existe uma hierarquia nos temores, assim como existe uma hierarquia nos amores. Do jeito que eu tenho um amor maior, amar a Deus sobre todas as coisas, o temor maior é o temor de perder a Deus. Depois, eu tenho um amor. Se você é casado, você deve amar sua mulher, seus filhos. Agora eu pergunto, se você é um pai virtuoso, se você é um esposo virtuoso, o que é que você ama mais? A sua vida ou a sua mulher? A sua mulher. O que é que você ama mais? A sua vida ou os seus filhos? Os seus filhos. Isso quer dizer que você tem que ter a coragem de dar a vida pelos seus filhos e pela sua mulher. Entende que existe uma hierarquia nos amores e, portanto, uma hierarquia nos temores. Agora, se você chega e diz que esta minha vida é o maior valor, você é um covarde safado.
Porque na hora que se apresentar o perigo, você vai sair correndo, você vai largar sua mulher e seus filhos na mão do inimigo. Na hora que se apresentar a tentação do demônio, você vai cair na tentação para salvar a vida. Vejam que raça de covarde que nós podemos ser se nós dissermos que esta vida é tudo. Mas se você é materialista, então essa vida para você é tudo. Então muito cuidado com esses slogans. Quando a gente ouve essas coisas assim, esta vida é o bem maior. Para com essa bobagem, larga de ser cretino, rapaz. Essa vida não é o bem maior, não, senhor. Esta vida é um bem, ponto. Maior, menor, depende da comparação, depende do que é que você está comparando. Jesus no Evangelho de hoje está tentando nos mostrar que existe um bem maior do que essa vida, do que a saúde física, que é o estar em paz com Deus. Ele olha para o aleijado e diz: teus pecados estão perdoados. As pessoas ficam indignadas e nós ficamos perplexos. Por que não levantou o homem da cadeira, da maca? Por que não levantou o homem daquela cama? Porque o bem maior não são as pernas, o bem maior é o estar em paz com Deus. Então, meus queridos, de nada adianta ter uma igreja que faz todos os milagres físicos, mas não faz o milagre do perdão dos pecados. De nada adianta levantar todos os aleijados de cadeiras de rodas para que depois eles pereçam no fogo do inferno. De nada adianta dar novamente a vista aos cegos. De nada adianta fazer com que os surdos ouçam. De nada adianta fazer com que os paralíticos andem. De nada adianta fazer com que aqueles que estão desempregados encontrem seu emprego, se nós não levarmos as pessoas para Deus, que é o bem maior. E assim também na educação dos seus filhos. Nós, nesses dias, vamos parar um pouco para refletir o que é que nós podemos fazer concretamente. Não é fácil, eu já vou dizer para vocês. Ninguém espere fórmulas mágicas. Espere sim uma luta. É que nós vivemos na época da tecnologia, né? Você pega um celular, aperta os botões e você espera que ele funcione imediatamente. Assim você espera que seja seu filho também. Você gostaria que educar seu filho fosse fácil, como apertar botõezinhos e o filho iria responder logo? Só que filho não é assim, gente. Filho não é só pôr na tomada que ele funciona. Não tem saída. Deixa eu dizer para você desde já, se você quer educar os seus filhos, você precisa investir tempo. Você precisa viver e conviver com os seus filhos. Não tem como você passar o dia inteiro fora de casa e no final de semana se surpreender que o seu filho não está do jeito que você quer. Não adianta você largar o seu filho na rua, ou largar seu filho o dia inteiro em jogos eletrônicos e na internet e esperar que ele seja um cristão no final de horas e horas e horas e horas de convívio com uma máquina, porque a máquina só irá desumanizar seu filho. Mas também não adianta, porque eu conheço alguns pais que são assim, vê que o filho está na internet, aí proíbe, corta a internet. E não dá alternativa. Não dá alternativa. Eu quero educar o meu filho, mas na hora de sair,
para comer um lanche, eu não levo meu filho junto. Eu quero ir com a minha esposa para a gente ter o nosso tempinho juntinhos e deixa a criançada lá em casa porque eles vão atrapalhar e dar trabalho. Como é que você quer educar seu filho se você não convive com ele? Gente, ter filho é uma missão de santificação, um caminho de santificação que nos é dado por Deus, e nós iremos ver isso nesses dias. Mas não adianta só cobrar, porque tem pai e tem mãe que quer levar o filho para o céu só na base da bronca. Não, só na base da proibição não vai funcionar nunca. Seu filho não é máquina, você tem que dar uma alternativa para ele. Você quer educar seu filho para o céu? Então caminhe para o céu junto com ele. Juntos. Conviva. Viva com seu filho. Essa é a primeira coisa. Então isso eu vou bater nessa tecla insistentemente neste final de semana. Ou nós damos tempo para os nossos filhos, ou os nossos filhos não serão nossos filhos. Espiritualmente não, porque você já deu à luz biologicamente, agora você precisa dar à luz espiritualmente. E isso é um longo parto e um longo processo de convívio, de alegrias, de jogar juntos, de se divertir juntos, de ser família juntos, de gastar sua filha, que você, o filho, não gastar sua vida, que seu filho, sua filha não seja um peso para você, mas seja uma bênção e um dom para você, e você seja uma bênção e um dom para ele. Como é? Vamos fazer um exame de consciência, logo nessa primeiro momento, na missa, aqui, vamos fazer um primeiro exame de consciência. Como é que o seu filho reage quando vê você? Ele reage assim: ih, lá vem ele. E lá vem ela. O seu filho reage: que bom, que alegria de ver meu pai e de ver minha mãe. Você é uma boa notícia ou uma má notícia para o seu filho? Quando você chega em casa, você é uma boa notícia ou você é uma má notícia? Esse é um exame de consciência muito básico, simples, que você pode fazer hoje. E se você é uma má notícia para o seu filho, é porque tem alguma coisa errada com você. Não joga a culpa toda em cima dele, não. Pode ser que ele tenha um pouco de culpa também. Mas pense que você se tornou uma má notícia. Você se tornou o resmungão, a resmungona, que transformou o relacionamento em pura cobrança, e não em celebração. Se seu filho olha para você e vê na sua cara escrito com todas as letras maiúsculas, cobrança, é evidente que você é uma má notícia. Eu não estou dizendo que você não precise cobrar, nós vamos ver que é necessário cobrar. É necessário, né? Dar uma chamada de atenção, é evidente. Mas ao mesmo tempo, é também necessário ser para o outro, ser celebração, ser boa notícia, uns para os outros. Por quê? Porque quando isso acontece, nós estamos num relacionamento espiritual, no relacionamento do amor, no relacionamento que prepara para o céu. Nós iremos ver que, infelizmente, o pecado está presente também nas nossas famílias. Mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus está lá. Então, gente, para começar, a primeira palavra, a palavra que nos encaminha para o céu, é a palavra do perdão. Jesus, ao ver aquele aleijado,
A primeira coisa que Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Se você quer endireitar a sua família, o primeiro passo é o passo do perdão mútuo, das mágoas, das feridas abertas que devem ser perdoadas e curadas. Você precisa acertar os ponteiros com seu filho, com sua filha. E o casal precisa acertar os ponteiros entre si. Vocês precisam acertar os ponteiros, os pecados estão perdoados, aí começamos a caminhar para o céu. Aí faz sentido dizer: levanta-te e anda. Aí faz sentido o pai que suou o mês inteiro trazer o salário para casa e dizer: eu sofri o mês inteiro por amor a vocês. Quantos e quantos pais de família fazem isso, e fazem e sofrem e lutam e dão o suor dos seus rostos para sustentar a mulher e os filhos como grande prova de amor, mas não sabem dizer isso, só sabem pagar a conta, mas não sabem expressar e dizer: olha, veja, o meu suor é por amor a você, e eu não estou cobrando nada por isso, porque eu estou feliz de viver para você. Estou feliz de viver para você, porque sua vida enche minha vida de sentido, porque sua vida me ajuda a ir para o céu. Eu nasci para o céu, e você também nasceu para o céu. Mas se essa vida aqui é o dom maior, se essa vida aqui é o que de melhor nós poderíamos imaginar, então um pai e uma mãe de família vai sempre olhar para o seu filho e dizer: você está impedindo minha vida de alcançar a felicidade. Porque não tem coisa que atrapalha mais uma vida do que um filho, é na verdade. Uma vez que você teve... É por isso que os casais jovens hoje em dia, egoisticamente, não querem ter filhos mais, porque sabem que se nascer o filho, não vai ter mais férias em Cancún, porque não vai sobrar dinheiro. Porque sabem muito bem que se nascer um filho, eles não vão poder mais fazer os passeios que fazem. Sabem muito bem que o filho vai ser um empecilho. Nasceu o filho, não adianta, seu padrão de vida vai mudar. Agora, se o filho para você é um empecilho, se essa vida aqui, gente, é o que você tem de mais precioso, é verdade então, um filho é uma desgraça. Por quê? Porque ele só vai atrapalhar essa vida. Mas se a vida do céu é o dom mais precioso, então o filho é uma graça, porque você colocou um filho no mundo. Como diz Jesus, uma mulher, quando está perto, não é, do parto, ela geme e fica angustiada, porque sabe que chegou a sua hora, mas depois do parto vem uma grande alegria, porque ela sabe que deu à luz a um filho, um homem, ela deu a vida. Muito bem, esse parto para a vida daqui é a mesma coisa o parto para o céu. A nossa educação dos filhos é um longo parto de anos e anos e anos e anos, muitas vezes um parto doloroso de longas orações e lágrimas, como Santa Mônica, que conseguiu o parto espiritual de Santo Agostinho depois de 32 anos. Santo Ambrósio disse isso e Santo Agostinho escreveu: não poderia se perder um filho de tantas lágrimas. Não poderia ser condenado ao inferno um filho de tantas lágrimas. O longo parto espiritual que levou para o céu Santo Agostinho. Meus irmãos, eu tenho certeza, Deus quer os seus filhos no céu. Deus quer seus filhos com Ele no céu. Foi para isso que eles vieram aqui na terra. Se alegre. Este é o grande parto, esta é a grande missão. Não queira dar somente pernas para o seu filho, queira dar coração voltado para Deus, queira educar para o céu. Esse é o bem maior, Deus, o céu, a vida eterna. Esta vida aqui da terra, a gente corre atrás, a gente vai correndo atrás do prejuízo, mas é no céu, somos feitos para o céu, e é isso que Deus quer para nós.
Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estarmos juntos nesse acampamento de oração, pensando no caminho de Deus para nós, para os nossos filhos, para a educação dos nossos filhos. Se a gente quer educar os nossos filhos, nós precisamos, em primeiro lugar, ter os olhos fixos no céu. Compreender que educar para os valores é educar para o valor maior, que é a vida eterna. Nesse final de semana, especificamente no dia de hoje, está sendo concluído na cidade do México, o sexto encontro mundial das famílias. Hoje e amanhã vão ser dias de celebração. A igreja do mundo inteiro, com esse encontro lá na cidade do México, é convidada nesse final de semana a refletir sobre a família como educadora para os valores. E nós também, aqui na Canção Nova, queremos estar em sintonia com o Santo Padre, em sintonia com a Santa Sé e refletir sobre a família que educa para os valores. E o primeiro valor nós vimos, o primeiro valor que nós precisamos cultivar para educar os nossos filhos é o valor maior, o valor máximo, que é Deus, a vida eterna, o céu. Existe um jargão por aí que diz que a vida, esta vida aqui, esta vida material, é o maior dom de Deus. Não é verdade? Esta vida material é um dom de Deus, mas não é o maior. É um dom de Deus. O maior dom de Deus é o céu. E precisamos educar os nossos filhos, não para serem materialistas, para olharem somente para esta vida e achar que esta vida vai dar tudo e vai dar a felicidade, porque ela não é capaz disso. Quando a gente espera pouco desta vida, a gente consegue até ser feliz aqui. Mas se a gente espera demais desta vida, nós só somos capazes de acumular frustrações. Se a gente espera que esta vida vá nos dar tudo, toda a felicidade, nós terminamos frustrados. E é esse o primeiro passo para o caminho das drogas, para a bebida, para a violência, para o divórcio e para tantos males que afligem as nossas famílias. Vamos educar os nossos filhos para o céu. Se nós vamos falar de educar os filhos para os valores, nós precisamos olhar bem para dois papéis bem definidos dentro da família, que é o papel do pai e o papel da mãe. Então, hoje, nós queremos olhar para o pai e para a mãe. Eu vou fazer uma palestra sobre a figura da mãe, agora de manhã, é essa palestra, e na parte da tarde eu irei fazer uma palestra a respeito do pai. O que é que se espera de uma mãe e o que é que se espera de um pai para a educação dos seus filhos. Agora vamos então falar da mãe. Vamos então olhar para a figura da mãe e quando nós queremos olhar para a figura da mãe, a primeira coisa que nós temos que compreender, meus irmãos, é que a diferença entre um homem e uma mulher não é uma invenção da sociedade e nem é uma invenção das culturas. A diferença entre homem e mulher é uma diferença desejada pelo Criador, desejada por Deus. E não se trata somente de uma diferença física, genital até. Não, trata-se de uma diferença mesmo, o que é uma mulher e o que é um homem. Homem e mulher são diferentes. E é por isso que, se nós queremos educar os nossos filhos, nós precisamos ter alguém que assuma o papel espiritual de mãe e alguém que assuma o papel espiritual de pai. É importante nós compreendermos isto. Somente nós, seres humanos, que temos alma, que temos espírito, somente nós temos pai espiritual e mãe espiritual. Os bichos, os animais, não são capazes de ter pai e mãe espiritual. Eles têm reprodutores, não é isso? É aquele que é o reprodutor, a reprodutora, a mãe que reproduz, o pai que reproduz, mas eles não têm um papel espiritual.
o touro, né? O touro e a vaca que vão produzir o bezerrinho, eles são reprodutores. Mas não existe o papel espiritual da mamãe vaca. Entende isso? E não existe o papel espiritual do papai touro. Não há esse papel espiritual. Somente nós, seres humanos, é que temos esse papel espiritual, e isto é desejado por Deus. Agora, o que é que nós vemos hoje na nossa sociedade? O que nós vemos na sociedade atual é que esses papéis estão cada vez mais confusos, e não somente isso, a sociedade tem feito de tudo para eliminar as diferenças. Porque é como se a diferença entre o homem e a mulher fosse uma maldade inventada pelo diabo. Vejam que é exatamente esta mentalidade que está no mundo moderno. A sociedade na qual nós vivemos quer abolir a diferença entre o homem e a mulher. Só que acontece, gente, que isto é uma abominação aos olhos de Deus. A mulher tem a sua identidade e tem o seu papel de mãe. O homem tem a sua identidade e tem o seu papel de pai. E todos nós, veja bem, todo homem e toda mulher maduros, se querem ser verdadeiramente maduros, devem assumir esse papel. Mesmo que você não seja mãe biológica, mesmo que você nunca tenha tido um filho das suas entranhas, sangue do seu sangue, você precisa ser mãe. Isso vale para todas as mulheres da face da terra, inclusive as irmãs consagradas, inclusive as virgens consagradas. Não existe mulher madura que não seja mãe. Se você quer florescer como mulher, você precisa ser mãe. Assim também os pais, se você quer florescer como homem, você precisa ser pai. O padre não tem filhos biológicos e, no entanto, ele precisa ser pai. Aliás, a própria palavra padre quer dizer isso, pai. Se ele quiser ser um homem maduro, ele precisa assumir um coração de pai. Então vejam, meus irmãos, quando nós olhamos para esses dois papéis espirituais, de pai e de mãe, nós estamos olhando o que é que você deve fazer para florescer como pessoa madura diante de Deus e dar fruto. Porque nenhuma vida é estéril. Ninguém foi chamado a esse mundo para ser estéril. Ninguém veio à terra para não produzir fruto, para não gerar filhos. Todos nós viemos para ter filhos, todos nós viemos para ter filhos espirituais, pelo menos. E aliás, não é só pelo menos, ter filhos espirituais é muito mais importante do que ter filhos biológicos. Por quê? Porque, eu falei, os animais também são capazes de ter filhos biológicos. Os animais também são reprodutores, mas nós, somente nós, felizes nós, seres humanos, somos capazes de ter filhos espirituais. Por isso, precisamos nos deter diante deste papel, desses papéis espirituais de pai e de mãe. Mas eu disse para vocês que a figura de pai e a figura de mãe não são uma construção da sociedade. Como é que eu provo isso? Foi feito um estudo por dois psicólogos, Vergot e Tamayo. O padre Antônio Vergot é um grande psicólogo, e ele, junto com Tamayo, fizeram um estudo que está publicado em inglês, infelizmente, porque vocês sabem que português é código de guerra, né? Quase nada se publica em português. Mas está publicado. O padre Antoine Vergot, ele é um padre francês, ele fez uma pesquisa no mundo inteiro para descobrir qual é o perfil de pai e de mãe que as pessoas têm.
E ele fez isso em todos os continentes. Ele foi à África e fez uma pesquisa nas tribos. Ele foi à Europa, ele foi à Ásia, ele veio à América Latina e foi à Oceania. Em todos os continentes, eles fizeram uma pesquisa científica, ou seja, algo empírico, com tabulação de estatísticas. E o que é que eles queriam descobrir com esta pesquisa? Eles queriam descobrir o que é um pai e o que é uma mãe para o ser humano, em seja qual for a sociedade, seja qual for a cultura, seja qual for o tempo. Em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades, existe um papel espiritual de pai e um papel espiritual de mãe. O padre Vergote diz assim: quando as pessoas eram entrevistadas, muitas delas pronunciavam frases mais ou menos assim: eu nunca tive uma mãe de verdade. Eu nunca tive um pai de verdade. O que quer dizer uma mãe de verdade? O que é que eles querem dizer com esta palavra de verdade? As pessoas não sabiam dizer na prática, mas é que atrás desta frase, eu nunca tive uma mãe de verdade, eu nunca tive um pai de verdade, existe a concepção de que ser pai e ser mãe é muito mais do que colocar um filho no mundo. É muito mais do que gerar biologicamente um filho. É isso, essa a realidade que está atrás. E isto é uma realidade no mundo todo. É isso que eu quero que você enxergue. Não é que nós cristãos, católicos, que recebemos a catequese, nós achamos que ser pai é uma missão espiritual e ser mãe é uma missão espiritual. Não, o ser humano no mundo inteiro, esse é o resultado da pesquisa do padre Vergote. O ser humano no mundo inteiro reconhece que ser pai e ser mãe não é simplesmente, desculpe a palavra, mas eu vou usar a palavra que de propósito é meio animal mesmo. Não é simplesmente parir um filho. Não é simplesmente isso. Ser mãe não é parir um filho. Ser pai não é simplesmente fecundar uma fêmea. Isso não é ser pai, isso não é ser mãe no sentido espiritual e verdadeiro da palavra. As pessoas do mundo inteiro têm esta concepção: eu não tive um pai de verdade, eu não tive uma mãe de verdade. Quer dizer que ser mãe e ser pai é uma missão espiritual. E o que é ser mãe, espiritualmente falando? Eu falei que eu iria dizer nessa palestra o que é ser mãe. E você já está inquieto. Fala logo, padre, que suspense é esse? Mas é que eu preciso primeiro dizer para você de onde é que eu estou tirando essas coisas. Eu não estou tirando da minha cabeça. Aliás, eu nem trouxe Bíblia para essa palestra de propósito. Eu não trouxe a Bíblia porque eu quero que, em primeiro lugar, vocês saibam que a reflexão que eu estou fazendo aqui hoje não é uma reflexão somente para os católicos, para os cristãos e para quem crê na palavra de Deus. É para todo homem e para toda mulher de boa vontade, porque é fruto de uma pesquisa científica. Essa palestra serve para quem não é católico e quer ser mãe de verdade, para quem não é católico e quer ser pai de verdade. O padre Vergote descobriu uma coisa com relação à mãe. Mãe significa sempre uma disponibilidade afetiva. As pessoas expressam isso quando falam da mãe. As pessoas sempre dizem frases assim como: a minha mãe está sempre de braços abertos para me acolher. A minha mãe é o colo onde eu posso me deitar. A minha mãe é aquela que me compreende. A minha mãe é aquela que entende. Então vejam, a primeira característica de uma mãe é esta realidade acolhedora. Mãe é colo, é aconchego.
Mãe é útero, no qual eu posso me refugiar, por assim dizer. Não que a gente vai entrar de volta na barriga da mãe, mas a mãe tem sempre esta ideia de aconchego. E a mãe é também uma outra característica da mãe. Então a primeira é disponibilidade afetiva, ela está aberta, é um coração aberto. A segunda característica da mãe é amor incondicional. O que quer dizer isto? Quer dizer que a mãe, verdadeiramente mãe, ela não põe condições para amar o seu filho. Ela ama o seu filho, seja ele como ele for. Nós vemos isso nos dias de visita nos presídios. A senhora não tem vergonha de ter um filho assim? Ela diz, é meu filho. Não importa o que ele tenha feito, é meu filho. Sempre. É amor incondicional de mãe. Mãe ama, não importa o que o filho faça. Não quer dizer que a mãe aprova tudo que o filho faz. Entende isso? Não quer dizer que a mãe aprova o que o filho faz, mas a mãe, ela ama, mesmo quando o filho erra. É um amor incondicional. Essas são as duas características básicas da figura de mãe: disponibilidade e amor incondicional. Agora, qual é o problema? O problema, meus queridos, é que no meio dessa confusão da nossa vida entra uma coisa chamada movimento feminista. O movimento feminista, ele inicialmente ele não é mau. O que quer dizer o movimento feminista? O movimento feminista é um movimento que iniciou numa luta muito justa. Eu quero enfatizar isso bastante no início da palestra, não é? Uma luta justa. Qual era a justiça do movimento feminista? O movimento feminista é justo porque ele quer dar às mulheres os mesmos direitos civis do homem. Mesmo direito civil quer dizer o seguinte, que as mulheres devem ser tratadas com os mesmos direitos fundamentais do homem. Uma mulher, ela é uma cidadã, ela paga os seus impostos, ela tem os seus direitos como os homens, portanto, ela deve ser tratada com igual dignidade. A mulher pode votar, a mulher pode participar da vida pública e política do país, a mulher tem o seu lugar na sociedade e isso é uma conquista extraordinária e maravilhosa do movimento feminista. Só que o movimento feminista, que inicialmente era cristão, foi feito por mulheres cristãs, foi raptado nos últimos tempos por mulheres ateias. E não somente mulheres, porque tem homens também no movimento feminista que são ateus. E nessa visão ateia, o que é que eles pensam? Eles querem acabar com a diferença entre homem e mulher. Então, por exemplo, se nós fizermos uma pesquisa em qualquer país do mundo, nós iremos ver o seguinte: se nós formos olhar o salário médio dos homens e o salário médio das mulheres, o salário médio dos homens é sempre superior ao salário médio das mulheres. Ou seja, os homens são mais bem remunerados do que as mulheres. Então o movimento feminista atualmente diz assim, isso é injusto. Nós temos que acabar com isso e por isso o movimento feminista tem feito de tudo para que a mulher se liberte. Só que para que a mulher se liberte no seu emprego, na sua carreira, para que ela consiga ganhar a mesma coisa que os homens ganham, existe um preço altíssimo que a mulher tem que pagar. Ela, de alguma forma, tem que deixar de ser mãe. E delegar a sua maternidade para outras instâncias. Para a creche, para a babá, para a avó,
para alguém que cuide da criança, porque ela tem que fazer carreira. Ela entrou num esquema de competição em que ela precisa ganhar a mesma coisa que o marido ganha, porque senão ela se sente menos, ela se sente inferior. E vejam que aqui está o drama atual das mães. Aqui está o drama moderno da mãe do século 21. Eu me lembro claramente de um atendimento que eu fiz alguns anos atrás. Uma mulher jovem, senhora casada, com seus 20 e poucos anos. Casada, ela ainda não tinha filhos. E ela vivia um drama tremendo. Veja só o drama, vou dar esse exemplo. E daí nós podemos jogar uma luz em cima de tantos outros exemplos. Qual era o drama que ela vivia? O drama que ela vivia era o seguinte. Número 1, ela rejeitou a figura de mãe que ela teve. Ela não queria ser igual à mãe dela. Como era a mãe dela? A mãe dela era dona de casa. A mãe dela viveu a vida para cuidar da casa e para cuidar dos filhos. Ora, uma mulher que cuida da casa e cuida dos filhos tem uma consequência muito clara. Ela tem uma dependência muito grande do marido, e essa dependência se manifesta de forma bastante concreta numa coisa chamada dependência econômica. A mulher tem que, se ela não trabalha, qualquer coisa que ela queira fazer, ela precisa de dinheiro. E esse dinheiro, qual é a fonte do dinheiro? É o marido. Então ela tem que se desdobrar na arte de conseguir dinheiro do marido. E isto, quer queira, quer não, meus irmãos, de alguma forma, é uma espécie de submissão. Isso é uma submissão, não tem dúvida nenhuma. Porque o dinheiro é dele, de alguma forma, é ele quem controla as entradas e as saídas do caixa. Ora, se a mulher está dependendo economicamente, ela vive sempre uma espécie de estado inferior, porque ela sempre precisa e depende economicamente do marido. E é isso que leva muitas mulheres a trabalhar. Esse fenômeno que nós temos hoje, por exemplo, de senhoras que passaram a vida inteira, não é, como donas de casa, e agora, depois de um certo período, precisam se dedicar a trabalhos como, por exemplo, o porta a porta da Canção Nova. As evangelizadoras porta a porta da Canção Nova, que vão por aí e distribuem os produtos Canção Nova, e tantas outras atividades porta a porta de outras empresas que vocês conhecem, não é? Empresas que vendem perfumes, maquiagens, shampoos, cosméticos, também outros artigos, todo tipo de compras e de vendas de camisetas, sapatos, chaveiros, utensílios domésticos. Por que é que muitas mulheres se dedicam a essa atividade de venda porta a porta? Porque é uma forma de ter uma entrada econômica independente do marido. De não precisar pedir para ter dinheiro. Isso é um fenômeno bastante interessante, e eu reconheço, é verdade que as mulheres de alguma forma precisam de uma certa independência econômica. Então, e agora, padre, o que fazer? Não é? Se as mulheres não trabalham, elas ficam dependentes dos seus maridos. Mas se elas trabalham, ao mesmo tempo, existe uma frustração do seu papel de mulher. E eu estava contando para você o caso dessa jovem senhora com 20 e poucos anos. Ela rejeitou a figura da mãe, a mãe que sempre trabalhou em casa e foi do lar, sempre foi dona de casa a vida inteira. Ela não queria aquela dependência, também porque o pai dela era muito agressivo, e ela viu que a mãe passou a vida inteira sofrendo
subjugada pelo marido, que era muito agressivo. Ela não queria aquilo para ela. Por isso ela rejeitou a figura da mãe e resolveu então fazer universidade, conquistar o seu diploma e ter um emprego. Mas ela estava muito bem em termos de carreira. Aliás, ela estava ganhando até mais do que o próprio marido. Os dois, o jovem casal, recém-casados, ela ganhava mais do que ele. E estavam bem economicamente. Só que tinha um problema. E é para isso que ela me procurou no atendimento. Ela se sentia muito frustrada. Muito frustrada porque não era aquilo que ela queria. Ela não queria aquela figura de dependência da mãe, ser igual à mãe, mas ela queria ao mesmo tempo ter tempo para a sua casa. Ela se sentia satisfeita de cuidar da sua casa. E quando ela chegava do trabalho e tinha que cuidar da casa, mesmo o marido ajudava a lavar louça, ajudava a lavar roupa, o marido era muito compreensivo e ajudava, mas ela se sentia de alguma forma frustrada, porque ela via que ela não era uma boa dona de casa. O modelo da mãe que estava perturbando. E não somente isso, ela via que neste ritmo, como é que ela ia engravidar e ter um filho se ela não tinha tempo para o filho? Como é que ela ia ter um filho se ela não estava dando conta da casa? Imagina uma criança, como é que ela ia fazer? Então essa frustração como mulher, e aqui, gente, está o drama da mulher atual. Até agora não dei resposta nenhuma, não dei solução nenhuma, eu só coloquei o problema. Mas por que esse problema, gente? O problema está justamente nessa falsa premissa de que o homem e a mulher têm que ser iguais. Não é verdade? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e eu li esta pesquisa num livro escrito por uma mulher chamada Karen Lucas. Nessa pesquisa nos Estados Unidos, foi descoberto que as mulheres se sentiriam muito mais satisfeitas se elas pudessem ter um emprego. Vejam só, vejam aqui, começamos a enxergar uma solução no fim do túnel. As mulheres se sentiriam muito mais satisfeitas se elas pudessem ter um emprego em que elas dispusessem de parte do seu tempo para a família. As mulheres estavam dispostas, as mulheres americanas, estavam dispostas a ganhar menos, a ter um emprego onde elas ganhassem menos, mas que tivessem mais tempo para a família. E quais eram os empregos prediletos para esse tipo de opção? Eram empregos em que a pessoa trabalhasse meio período, ou então empregos onde a pessoa fosse seu próprio patrão e pudesse fazer o seu serviço pela internet, em casa mesmo, ou empregos em que a pessoa, de alguma forma, pudesse fazer o seu horário. Esses são os empregos preferidos pelas mulheres e que fazia com que elas se realizassem, porque sendo assim, elas tinham um pouco mais de tempo para dar para os filhos, um pouco mais de tempo para dar para a família, de tal forma que elas podiam optar por não trabalhar naquele período em que o filho estava em casa. Se o filho estuda de manhã, como é a maior parte das escolas americanas, o filho estuda, sai de casa de manhã, almoça na escola e volta no meio da tarde. Ela trabalhava naquele período da ausência do filho, mas tinha a possibilidade de estar em casa. Ou seja, existe um preço a ser pago. Meus queridos, a realidade é esta. A primeira realidade é esta: as mulheres, para que elas possam se realizar como mulheres, elas precisam realizar aquilo que está no coração de toda mulher, que é ser mãe. Ser mãe. Não entre
mulher, você não entre em rivalidade com o seu marido para querer um salário igual ao dele. Você vai pagar um preço muito alto, esse é o dinheiro mais caro do mundo. Compreenda isto, mulher. Se você quer ganhar a mesma coisa que o seu marido e concorrer com ele em termos de carreira e de trabalho, em termos profissionais, se você quer ser igual ao seu marido em termos de dinheiro, saiba de uma coisa: tem todo um lado da sua personalidade de mulher que ficará eternamente insatisfeito. É a mãe. Agora, se você quer ser mulher madura, você precisa de alguma forma realizar a sua maternidade. Significa o quê? Esta disponibilidade para os filhos. Agora, o que é que nós queremos hoje, homens e mulheres modernos? Nós queremos um milagre. Nós queremos que os nossos filhos sejam educados, mas não queremos pagar o preço de educar os nossos filhos. Aqui que está o negócio, gente. Nós temos que compreender que existe uma escolha a ser feita, existe um preço a ser pago. Se você escolhe, mulher, se você escolhe a sua carreira em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, saiba, você pagará um preço. Isso é fatal. Você pagará um preço. E o preço qual é? É da sua frustração pessoal, de não se realizar plenamente como mãe. Por quê? Porque você, antes de tudo, é uma profissional, e só em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, mãe. Eu não estou fazendo escolhas por você, eu só estou dizendo o preço que você paga com as suas escolhas. Agora compreenda, mãe, que não há possibilidade de você educar o seu filho se você não investir tempo. Isso é uma coisa que não somente a mãe, mas o pai tem que também compreender, e eu vou insistir nisso na palestra da tarde, em que eu falar do papel do pai. Gente, se você quer ter filhos e você deseja se realizar como pessoa humana, eu já disse para você, se você quer ser homem de verdade e mulher de verdade, você precisa ser pai, você precisa ser mãe. Então, se você quer se realizar, se você quer ser pai, se você quer ser mãe, saiba de uma coisa: ou você investe tempo para os seus filhos, ou você será uma mãe frustrada, ou você será um pai frustrado. Não adianta, não tem para onde fugir. Não existe essa mágica. Filho não é um negócio que você põe na tomada e funciona sozinho. Filho é alguém com quem ou você convive com seu filho, ou você dá tempo para o seu filho, ou você está com o seu filho, ou então não se preocupe, alguém estará no seu lugar. Alguém vai tomar o seu lugar. Então, saiba que as escolhas têm suas consequências. Nós temos um preço, e o preço que é pago com as nossas escolhas é esse. Então vamos entender aqui o que é que o Padre Paulo está fazendo. Eu quero que você compreenda que com esta palestra eu não quero mãe, mulher, se você é solteira, se você é casada, se você é mãe ou se você ainda não é mãe, se você escolheu o celibato ou se você escolheu o casamento, não me interessa a sua condição de vida. Eu não quero aqui escolher por você. Eu não estou escolhendo sua vida, eu só estou colocando às claras, em cima da mesa, o preço das suas escolhas. Se você escolhe um caminho de competitividade com o seu marido, em que você, a todo custo, quer ganhar o mesmo dinheiro que ele ganha, você vai pagar um preço com isto. E os seus filhos vão pagar um preço. O preço que você vai pagar é de insatisfação, porque você não vai se realizar suficientemente como mãe. E o preço que seus filhos vão pagar é que eles não vão ter a presença materna acolhedora. E quero aqui falar um pouco desta consequência do preço dos filhos, pago pelos filhos. O padre Vergote chegou a uma
nessa grande pesquisa psicológica dele, chegou a uma conclusão interessantíssima. Ele descobriu que os esquizofrênicos e os criminosos não têm figura de mãe. Se você vai analisar um esquizofrênico, se você vai analisar um criminoso perverso, um malfeitor, não somente um cara que cometeu um crime, mas aquele que tem a mente perversa, entendeu? Aquele que tem a mente doente, um psicopata, aquele que é criminoso por perversão patológica. Estas pessoas não têm figura de mãe. Ou seja, não tiveram aquela experiência de amor, de aconchego, aquela experiência da mãe protetora. É por isso que, por exemplo, educar filhos em reformatórios, onde o filho é educado sem uma presença de mãe, de carinho e de aconchego, não funciona. Por quê? Porque se ele não tem uma figura de mãe que o acolhe e que o ama na vida, ele será uma pessoa agressiva ou será então um esquizofrênico. Na pesquisa do padre Vergote, os esquizofrênicos têm sempre uma figura de mãe como se fosse um juiz, aquela mãe julgadora, aquela mãe que não é mãe, mas é uma megera, aquela figura de mãe que não é acolhedora, que não é colo, que não é carinho, é a ausência total de uma figura correta de mãe. Então vejam que isso tem consequências para os seus filhos. Agora, eu fico perguntando, será? Eu só estou perguntando, porque eu não tenho dados para isso, não foi feita pesquisa aqui no Brasil. Mas será que não existe uma ligação entre o crescimento da violência e da agressividade na nossa sociedade e a ausência de nossas mães dentro das famílias? Vejam, eu não estou falando, entenda uma coisa, é importante que vocês se lembrem que quando eu falo de mãe, eu falo de pai, eu não estou falando do pai e da mãe biológicos, eu estou falando do pai e da mãe espirituais. Muitas vezes o pai e a mãe espiritual foram os avós, muitas vezes o pai e a mãe espiritual foi alguém que assumiu o papel de mãe, assumiu o papel de pai. Isso também funciona, isso também serve. É claro, não é aquilo, não é a ordem natural das coisas, mas tem como consertar. Se você pode ser pai espiritual, se você pode ser mãe espiritual, seja. Mas é importante que você compreenda, nossos filhos precisam ter mãe. Nossos filhos precisam ter este aconchego, esta compreensão, essa referência de amor incondicional. Se vocês querem que seus filhos cresçam, é necessário dedicar tempo para eles. Então, uma opção, eu não quero fazer escolhas por você, mas uma opção que as mulheres podem tomar é esta, de compreender que o caminho não é o caminho de rivalidade com os próprios maridos. Você não pode ficar rivalizando com seu marido, dizendo assim, eu ganho mais do que você, quem manda aqui sou eu, quem é que está pagando as contas? O caminho não é esse. Muitas mulheres querem essa independência econômica e querem uma rivalidade com o próprio marido, querendo se colocar acima do marido. Isso não quer dizer, por exemplo, pode acontecer, que numa família a mulher tenha mais oportunidade do que o marido e termine ganhando um salário maior do que ele. Se você ganha um salário maior do que o seu marido, não fique incomodada com isso, entende? Eu não estou dizendo que é para você se incomodar com isso, não. Louvado seja Deus. Não interessa quem ganha mais, o importante é que marido e mulher não podem ser rivais, não podem ser competidores. Eu ganho mais do que você, quem manda aqui sou eu. Não, o marido e a mulher devem viver numa comunhão tal, mesmo que eles sejam casados no civil, em separação de bens, eles devem viver na comunhão de bens. Na prática espiritual deve haver comunhão de bens, gente. Eu entro em certas casas, certos casais, é uma coisa impressionante, eu não entendo como é que se vive isso.
A mulher diz: não, esse abajur é meu, aquele abajur ali é dele, ele que comprou. Essa máquina de lavar roupa é dele, ele que comprou. Agora a máquina de lavar prato é minha, fui eu quem comprei. Se eles se divorciarem amanhã, eles não vão ter dificuldade nenhuma de saber o que é de quem, porque eles nunca tiveram nada em comunhão. Isso é uma coisa apavorante, eu nunca vi um negócio desse, isso não existe, gente. Se o casal é casal, o casal não pode ter essa coisa de separação, não. Não interessa quem ganha mais, tem que haver esta comunhão. O homem e a mulher devem viver numa comunhão onde tudo seja dos dois. Já casam separados, está dizendo o padre Cleidimar. Já casaram separados, já estão prontinhos para divorciar. Mentalmente, espiritualmente, já estão abertos para a separação. Então, gente, saiam dessa rivalidade. E a mãe, ela precisa ser este aconchego, esse ponto de referência de amor e de carinho para os seus filhos. Então, nós temos essa grande dificuldade. Se você não tem condições, por exemplo, existem famílias que vivem uma situação dramática, por exemplo, do marido estar desempregado, e a mulher está trabalhando, é evidente que ela não vai deixar de trabalhar, gente, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo isso, eu não estou falando, entende? Não deixe de trabalhar, se é você que é a fonte de sustento da sua família, não se sinta preocupada com isso, e o seu marido não se sinta humilhado com essa realidade, que ele esteja em casa também uma parte do tempo, fazendo este papel de presença, como nós iremos ver, uma presença paterna na parte da tarde. É importante que os filhos tenham convívio com os pais, mas essa coisa dos dois, o pai e a mãe, trabalharem, estarem o dia inteiro fora de casa e deixar o filho à mercê da internet, à mercê da televisão, isso tem um preço. Isso tem um preço. O problema é que nós não temos mais ideia da satisfação que é ser pai, da satisfação que é ser mãe. Gente, existe uma realização em ser pai. Não tem só o preço, tem também o ganho. Não existe somente o custo, tem também o benefício de ser mãe, a alegria de ser mãe e a alegria de ser pai. Quando nós temos um filho, quando nós trazemos um filho ao mundo, nós precisamos ser assim, só que na mentalidade do casal moderno, o casal moderno olha os filhos como se fosse uma coisa que atrapalha. Os dois vão passear, não são capazes de levar os filhos juntos para passear. Ah, não, eles vão atrapalhar. Aí descarrega o filho com a babá, com a vizinha, com a avó. Eu não digo que eles possam deixar os filhos com a avó ou o avô, os avós, para eles curtirem os netos. É claro, isso é uma coisa muito boa, não é verdade? Os avós adoram isso, gostam muito, sabem curtir os seus netos, isso também faz parte da vida, é uma alegria poder curtir os netos, é uma alegria poder ter os netos em casa, não tem dúvida nenhuma. Só que eu não estou criticando se você de vez em quando faz isso, eu só estou criticando a mentalidade de quem não vê a alegria de passear com o próprio filho, de quem não vê a alegria de viver por aí, não é? Vamos sair para comer um sanduíche juntos, vamos para uma pizzaria juntos, vamos comer um cachorro quente na esquina juntos, vamos para a praça, vamos para a praia, vamos para algum lugar juntos. O casal moderno parece que olha para os filhos como algo que atrapalha e não como uma realização. Gente, que beleza e que alegria ver os filhos crescerem e crescerem na companhia com os pais. A alegria de ter nos filhos amigos com os quais eu convivo.
com os quais eu me divirto, parece que se olha para o filho, se olha para a filha, e lá vem, né? Lá vem problema. Não, gente, não é problema, é alegria. E se você quiser se realizar como homem e como mulher, você precisa ser pai. Se você é solteiro, se você é celibatário, se você não tem filho e não tem filha, se Deus não deu a você essa possibilidade, se você tem um problema de esterilidade e não consegue engravidar, se vire, vai atrás de filho espiritual. Você precisa ser mãe, você precisa ser pai. Ninguém nasceu para ser estéril. O amor não é estéril, gente. O amor dá fruto. Nós precisamos ser pais e mães e ser alegres de ser pai e alegres de ser mãe. Eu me lembro, quando eu tive o meu primeiro sobrinho, foi o Lucas, que hoje já é um adolescente. Eu me lembro a alegria, quando ele estava aprendendo a falar, e pela primeira vez, ele olhou para mim e disse: tio. Meu coração parece que cresceu naquele momento. Como se eu tivesse nascido de novo, porque eu era alguém para aquela criança. Daí eu tiro a alegria, que deve ser a alegria de um pai e de uma mãe, quando pela primeira vez ouve do seu filho, da sua filha: mãe, pai. Gente, não tem dinheiro nesse mundo que pague isso. Não tem dinheiro nesse mundo. Isso quer dizer então que nós precisamos investir. A família é um dom de Deus. Deus, quando pensou o ser humano, pensou família, pensou pai, mãe e filhos. Agora, sabe por que a família é tão importante? Sabe qual é a prova maior de que a família é algo muito precioso aos olhos de Deus? Sabe qual é a prova maior de que a família é preciosa aos olhos de Deus? É a raiva, a sanha de Satanás contra a família. A família, gente, tem que ser uma coisa muito importante para Satanás odiar tanto a família. Para Satanás querer sistematicamente destruir a família. E nós vemos constantemente isso acontecendo. Todos os movimentos sociais mais avançados hoje em dia querem destruir a família. Ou querem destruir a família pelo aborto, ou querem destruir a família pelo casamento gay, ou querem destruir a família pelo divórcio, ou querem destruir a família pelo feminismo, ou querem destruir a família porque agora as mulheres têm que ter relações sexuais sem se preocuparem em engravidar. Todos os movimentos mais progressistas atuais estão querendo destruir a família. E nesta palestra, nós colocamos toda a nossa atenção, o foco no papel da mãe. Então vejam, existe um papel espiritual da mãe. A mãe, ela é aconchego. A mãe, ela é raiz. Ela é gratidão. Ela é o lugar onde a criança tem para correr no momento em que ela está sofrendo. É para onde a criança sai correndo. É para debaixo das asas da mãe. É para debaixo do seu manto protetor. Por que é que nós temos tanta devoção com a Virgem Maria? E quando falamos da Virgem Maria, sempre nos lembramos que ela cubra você com o seu manto protetor. Porque é esta figura espiritual da mãe que protege, que acolhe. A figura da mãe. Que coisa extraordinária naquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, quando Maria vê Jesus caindo debaixo do peso da cruz. Ela sai correndo
E então Mel Gibson faz aquele flashback bonito de voltar à casa de Nazaré. E o pequeno menino Jesus caindo. E a mãe correndo na direção dele e dizendo: eu estou aqui. Jesus, já adulto, já crescido, debaixo do peso da cruz, ela corre igualmente para ele, para dizer somente isto: eu estou aqui. Eu estou aqui. Que frase mais óbvia, mas que frase mais cheia de significado que preenche o coração. Que bom e que maravilha sermos católicos e não sermos órfãos de mãe. Que bom e que maravilha quando nós caímos debaixo do peso de nossas cruzes e de nossos próprios pecados, saber que uma mulher do céu corre na nossa direção para dizer: eu estou aqui. Maria, se você teve uma experiência de mãe que foi um pouco negativa, se você teve uma experiência de mãe onde você não sente essa presença acolhedora, de amor incondicional, se você tem alguma mágoa com a sua mãe, não interessa se a sua mãe está aqui na terra ainda, ou se ela já está no céu, se ela já está junto de Deus, não interessa. O que interessa é o seguinte: se você tem algum problema com a sua mãe, com a experiência de mãe que você teve, você precisa perdoar a sua mãe, e precisa pedir à Virgem Maria que seja esta mãe que você não teve, que ela seja essa presença. Perdoe sua mãe e assuma sua mãe, junto com a Virgem Maria, como sua mãe espiritual, como aquela presença. Eu estou aqui. Agora, como é que nós podemos viver a maternidade pela internet? Como é que se vive a maternidade à distância? Como é que eu posso dizer eu estou aqui quando eu não estou aqui? É evidente que a mãe não pode e não deve ficar grudada com o filho o dia inteiro, o tempo todo. A mãe não pode fazer tudo, a mãe não é a salvadora, mas é importante que eles tenham alguma experiência, alguma referência de mãe. É importante que as nossas mães estejam dispostas a pagar o preço de ser mãe para obter a alegria de ser mãe. Existe uma realização na mulher quando ela é mãe. Agora o que acontece? A sociedade moderna fica dizendo: não, você vai se realizar no emprego, vai se realizar com um salário alto, e de alguma forma as mulheres sentem que isso não preenche, sentem que isso não é suficiente. Então eu não sou contra, e nem a igreja é contra o trabalho das mulheres. Se as mulheres querem trabalhar e querem ter a sua independência econômica, Deus as abençoe e faça com que elas caminhem nesse caminho, não é? Cheias da bênção de Deus e da prosperidade. Mas existe um limite para o preço que se paga na ausência de casa. Então é necessário também, às vezes, perder um pouco de dinheiro e ter mais tempo para a família. Perder um pouco no seu salário. Eu não faço isso e não digo isso para que as mulheres sejam subjugadas e estejam numa condição inferior. Não. Mas é porque, gente, quando as mulheres olham para os homens e querem ser iguais a eles, elas estão colocando o homem numa posição superior, não é isso? Porque eu olho para cima e digo: eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Mas se as mulheres dizem: eu não quero ser igual ao homem, eu quero ser mulher, mãe, feliz e satisfeita com a bênção de Deus, com o meu trabalho, mas mulher com a graça de Deus, então ela será verdadeiramente mulher sem precisar invejar o homem. As mulheres devem compreender que elas não podem ficar nesta posição da inveja. Por quê? Porque as maiores inimigas das mulheres são essas feministas radicais, que querem transformar as mulheres em homens, em cópias horrorosas de homens, em mulheres masculinizadas.
Entendem isso? As feministas radicais não amam as mulheres. Elas odeiam o feminino e por isso querem fazer de tudo para destruir o que há de feminino em você e transformar você num homem. Empresário, trabalhador, não é? E deixar de lado o que há de mais feminino e mais bonito. Não, não. Existe uma ordem de Deus. Deus fez o mundo e fez bem feito. Quando Ele fez homem e fez mulher. As mulheres não devem ser homens e os homens não devem ser mulheres. Uma das coisas que, por exemplo, só vou dar um último exemplo, que se manifesta no nosso país de forma mais estranha, é essa recusa total, por exemplo, que as mulheres têm de usar saias. Eu nunca vi um país onde se usa tão pouco saia como o Brasil. Ah, padre, porque é muito mais prático calça comprida. É evidente que calça comprida é mais prático. Mas deixa eu dizer para vocês, mulheres e quem fala aqui, me permitam fazer um parêntese, né? Não vou falar como padre, vou falar como homem. Mas não tem coisa mais bonita do que uma mulher de saia. E existem em alguns países um movimento cristão consistente. Existe em alguns países um movimento cristão consistente em que as mulheres buscam cada vez mais usar saia justamente para dizer: eu sou mulher e feliz de ser mulher, não preciso ficar imitando o homem, não. Eu não preciso ficar invejando os homens, copiando a roupa dos homens para ser igual aos homens para ser feliz. Eu posso ser mulher e me realizar. Muitas mulheres fazem isso. Não é? Cristãs que sabem que é a ordem de Deus a diferença entre homem e mulher. É claro que dá mais trabalho usar saia, né? Calça comprida, você põe uma camiseta e tchau, acabou. Não precisa preocupar, né? Não é isso? Saia, você precisa preocupar de combinar, não sei o que, se está combinado, se não está combinado. Mas, ao mesmo tempo, minhas queridas irmãs, sejam aquilo que Deus quer de vocês. Não invejem os homens. Se realizem como mulheres, e a verdadeira mulher e mulher madura, seja casada ou não, celibatária ou mãe biológica, a verdadeira mulher é aquela que floresceu num coração de mãe, adulta, madura, como a Virgem Maria, modelo de todas as mulheres.